Olá, pessoal! Esta é a aula 8A do curso de Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre análise fatorial, que é uma técnica de análise multivariada que tem como objetivo fazer redução de dimensionalidade, mas em um contexto bastante específico, em que a gente tem quantidades latentes, ou seja, quantidades não observáveis, mas de interesse, que a gente quer de alguma forma modelar usando variáveis observáveis, tá? Para produzir esse material eu usei o livro do Johnson e Wickern, que a gente vem usando nas últimas aulas, e também o livro da Sueli Mingotti, Análise de Dados através de Métodos de Estatística Multivariada, uma abordagem aplicada. Quais os principais objetivos da análise fatorial? Primeiro, descrever a variabilidade original de um vetor aleatório x, que tem dimensão p por 1, ou seja, eu tenho p variáveis aleatórias que vão ser observadas, e eu quero descrever em termos de um número menor m de variáveis aleatórias chamadas fatores comuns, que estão relacionadas com x por meio de um modelo linear. Tá? Então, até aqui parece um pouco com análise de componentes principais, mas a gente vai envolver, então, um modelo, né, que vai relacionar as variáveis originais com os fatores, tá? A gente quer também agrupar as variáveis originais em fatores que sejam mutuamente não correlacionados e que tenham interpretação, tá? Então, também aqui é um pouco similar com o método de componentes principais. E em alguns casos, a gente quer simplesmente reduzir a dimensionalidade do problema. A análise fatorial foi proposta por Spearman em 1904 em tentativas de definir e medir a inteligência. Então, a inteligência não é algo que a gente consegue medir com uma régua, tá? Porém, a gente pode propor formas de medir a inteligência por meio de questionários, de provas, de entrevistas, né? E a gente sabe hoje que inteligência tem múltiplas dimensões, né? Então, por exemplo, o vestibular, um dos objetivos do vestibular é propor uma ordenação, né, de estudantes para que eles tenham acesso à universidade, já que a gente infelizmente não tem vaga para todos, né? Então, como que a gente seleciona os estudantes? A gente propõe provas de matemática, de português, de inglês, ou, por exemplo, o Enem, né, que tem questões que são multidisciplinares, né? E aí a gente vai usar aquelas questões e propõe uma ordenação como uma tentativa, né, de compreender a inteligência daqueles estudantes, por exemplo, tá? Um outro exemplo, né? Você tem um processo seletivo de uma empresa. Então você tem poucas vagas e tem muitos candidatos. Como que você vai selecionar os candidatos para aquelas vagas, tá? Então você pode propor provas, então provas objetivas, redação, entrevista, e aí você vai de alguma forma querer ordenar, né, os candidatos que você imagina que vão ter melhor produtividade na empresa. As provas, elas não definem completamente como que vai ser o desempenho daquele funcionário que vai ser contratado. Da mesma forma que se você tiver um conjunto de provas, você não consegue definir completamente a inteligência de uma pessoa, tá? Mas a gente sabe que as pessoas que tiverem maior inteligência tendem a ter desempenhos melhores nas provas em geral, tá? Então essa que é a ideia da análise fatorial. A análise fatorial, ela tem muitas aplicações em ciências sociais, psicologia, psicometria, em educação, tá? E tem dois tipos básicos de análise fatorial: a análise fatorial exploratória, que é a que a gente vai ver aqui, e a análise fatorial confirmatória, que é quando o pesquisador já tem um conhecimento prévio, né, da estrutura desses fatores. A gente não vai entrar nessa metodologia de análise fatorial confirmatória, só na análise fatorial exploratória. Eu vou propor aqui um modelo de análise fatorial direto via matriz de correlação. Se vocês forem no livro do Johnson, vocês vão ver que ele não começa pela matriz de correlação, tá? Ele faz pela matriz de variâncias e covariâncias. A gente já vai começar por esse ponto aqui, mas é como análise de componentes principais, é bem parecido, tá? Então aqui, seja x
com dimensão P por 1, um vetor aleatório com valor esperado de x igual a μ, e matriz de variâncias e covariâncias sigma, e matriz de correlações de x igual a P. Eu vou considerar já a z, que são as variáveis x padronizadas, então eu tiro a média e divido pelo desvio padrão, eu tenho então a variável zi, tá? E é com ela que a gente vai trabalhar. Nós já vimos anteriormente que a covariância de z é P, que é a matriz de correlações de x. Então vai ser essa P aqui que a gente quer modelar usando a estrutura de um modelo de fatores, tá? Nós queremos explicar as variáveis padronizadas Z1 até Zp com m fatores F1 até Fm. Então, cada Zi vai ser uma combinação linear desses fatores mais um erro aleatório. Ou seja, cada variável aqui Z1 até Zp vai ser uma combinação dos fatores F1 até Fm mais os erros aleatórios, e os coeficientes aqui vão ser L11 até L1m, L21 até L2m, LP1 até LPm. Esses L são as cargas fatoriais, que são as cargas dos fatores F1 até Fm, para explicar a variável Zi, tá? Em inglês, os L são loadings. Esse modelo a gente pode escrever na forma matricial, tá? Então, notem que aqui, ó, o F está repetindo, né? F1 até Fm, F1 até Fm. A gente pode escrever como Z igual a uma matriz L vezes o F, que é o vetor de fatores aqui, né? Mais um vetor aleatório epsilon. Os elementos, então, Z é Z1 até Zp, L é essa matriz de cargas fatoriais, F é esse vetor, né, que são os fatores, e epsilon é o vetor de erros, que é o que a gente não consegue explicar das variáveis Z1 até Zp usando os fatores, tá? Então, aqui, ó, se a gente fizer L11 vezes F1 até L1m vezes Fm, a gente volta para a primeira equação do slide anterior, tá? Bem, quais são as componentes desse modelo, então? F de dimensão m por 1 é um vetor aleatório que contém m fatores, que também são chamados de variáveis latentes, e descrevem os elementos da população, mas eles são não observáveis, tá? Então, imagina que um fator que você quer estimar seja a inteligência matemática, por exemplo, tá? Um outro fator seja a inteligência social. Você pode ter esses fatores definidos inicialmente ou não, ou você pode colocar nomes para os fatores depois da sua análise, tá? Epsilon é o vetor de erros não observáveis. LIJ também é chamado de loading, ou peso, ou carga fatorial, é o coeficiente da iésima variável padronizada no jésimo fator FJ. E L, então, é a matriz de cargas fatoriais. Bom, é comum fazer algumas suposições para o modelo fatorial ortogonal, embora possa ser um pouco diferente, né, do que a gente está colocando aqui. Eu vou colocar as suposições mais simples. Então, Z vai ser modelado como LF mais Epsilon, supondo que o valor esperado de F igual a zero, a variância de F, que é a matriz de variâncias e covariâncias de F, é a identidade, ou seja, a gente supõe que os fatores são não correlacionados, o valor esperado do epsilon é zero, e a matriz de variâncias e covariâncias dos epsilons é psi, uma matriz diagonal com psi1 até psi-p na diagonal principal, tá? Então, esse modelo é um modelo fatorial ortogonal, já que os m fatores são ortogonais entre si, tá? Além disso, a gente costuma supor que o f e o epsilon são não correlacionados, tá? Então, com essas 4 suposições, a gente tem como resultado que P pode ser modelada como L transposto mais psi. Por quê? Bem, a P é a matriz de variâncias e covariâncias de Z, que é LF mais Epsilon.
Aí aqui, ó, por propriedades da variância, né, a gente sabe que a covariância entre f e epsilon é zero, que eles são supostos não correlacionados. Então a gente abre essa variância aqui em variância de LF mais variância de epsilon. A variância de LF, sai o L, do jeitinho que ele está acompanhando o F aqui, à esquerda, variância de F e o L transposto à direita, tá? Mais a variância dos épsilons. Isso dá L, identidade L transposto, mais psi, que é a matriz de variâncias e covariâncias dos erros, tá? Que fica então L transposto mais psi. Então, qual que é o objetivo da análise fatorial? Eu quero encontrar essa matriz de cargas fatoriais, L, e a matriz psi, que vai ser chamada de matriz de variâncias específicas, que possam decompor a matriz P dessa forma, com L transposto mais psi, tá? Isso pode não ser possível. Aí a gente tem várias técnicas que poderiam ser aplicadas aqui para estimar L e psi para obter essa decomposição aqui. O que é feito em geral é então usar as técnicas para aproximar a P com uma estrutura dessa aqui, tá? Bom, se a gente desenvolver um pouquinho as contas, então P é L transposto mais psi, aí eu vou colocar aqui quem que fica L transposto, né? Fica essa matriz aqui, usando a L do jeito que a gente definiu lá atrás, mais a diagonal de psi1 até psi-p. Isso daqui a gente quer que seja igual a P, tá? Mas a P, quem que era? Era a matriz de correlações de X, que é a matriz de variâncias e covariâncias de Z. A gente já sabe que na diagonal principal da P, a gente tem 1, tá? Então aqui, ó, da diagonal principal, a gente já poderia ter esse termo aqui, mais esse termo aqui, igual a 1. Esse último aqui, né, soma para J de 1 até M, de LPJ ao quadrado mais psi-p igual a 1 também, tá? Então, a gente vai chamar essa quantidade aqui de HI ao quadrado, tá? E aí a gente vai ter então que o HI ao quadrado mais o psi é igual a 1, em que HI ao quadrado é chamado de comunalidade devido aos fatores e psi é chamada de variância específica, tá? Além disso, a gente tem que a covariância entre ZI e ZK pode ser escrita dessa forma aqui, tá? Por quê? Então, os elementos fora da diagonal principal dessa soma de matrizes aqui vai descrever, então, os elementos fora da diagonal principal de P, tá? E quem que tá fora da diagonal principal são justamente as covariâncias entre ZI e ZK, né, que são as correlações entre xi e xk, aquelas variáveis originais. Então, a covariância entre zi e zk vai ser L1i, L1k, mais tananã, Lim, Lmk, para ik de 1 até p e i diferente de k. Além disso, a covariância entre z e f é L, e a covariância entre zi e fk, que é igual a correlação entre ZI e FK, é L e K. Por quê? Então, a covariância entre Z e F, que é a covariância entre L, F mais epsilon, né, que é a estrutura lá do modelo de fatores ortogonal, e F. Então, a gente pode quebrar essa covariância, fazer uma distributiva aqui, né? Fica a covariância entre LF e F, mais a covariância entre epsilon e F. E essa daqui a gente supôs que é zero. Tá? E aí dessa primeira aqui vem que esse L aqui ele sai à esquerda, né? E a matriz de variância e covariâncias de F é a identidade. Então a gente fica com L, tá? Então essa L, que é a matriz de cargas fatoriais, ela descreve a associação entre a variável original e o fator. Bem, como que a gente define o número de fatores? Então tem diversos critérios, tá? Pode ser também algum outro critério que o pesquisador queira definir. Então, o que é mais usado? Análise da proporção da variância,
o número de autovalores de R que são maiores do que 1, então essa R aqui é a matriz de correlações amostrais, já que a gente não consegue sempre ter a P, que é a matriz de correlações populacionais, ou um gráfico scree-plot, como a gente fez lá para análise de componentes principais, tá? Então, você vai ter que definir o número de fatores que você quer. E, em geral, esse número de fatores é menor do que o número de variáveis, tá? Bem, daí, então, o nosso problema se resume a estimar L, que é a matriz de cargas fatoriais, e Psi. E, para isso, a gente pode usar alguns métodos. Então, a gente vai ver aqui o método de fatores principais, o método de fatores principais iterativo e o método da máxima verossimilhança no caso em que você tenha a normalidade das variáveis originais. O método de fatores principais, que também é chamado método das componentes principais, a gente faz uma decomposição espectral de P ou de R se você tiver só a matriz amostral, tá? Então, P vai ser decomposto como soma para I de 1 até P, de lambda I, EI transposto, em que lambda I são os autovalores de P e EI são os autovetores correspondentes, tá? Então, a gente usa aqui o teorema da decomposição espectral, decompõe a matriz P ou a matriz R, né? Se você não tiver a P populacional. E aí você faz essa decomposição aqui, ó. Então, você tem a soma para I de 1 até P, de lambda I, EI transposto. Você vai colocar isso como uma matriz que eu vou chamar de L, e essa daqui seria a L transposta. Esse caso que eu fiz aqui é o caso em que M é igual a P, ou seja, a gente vai decompor P variáveis em P fatores, o que não é o que acontece em geral na prática, tá? Na prática a gente tem interesse em redução de dimensionalidade, então o que a gente faz é considerar uma decomposição em autovalores e autovetores, né? Então, correspondentes de R. Aqui eu já estou colocando R porque é a matriz que em geral a gente tem, que é a matriz de correlações amostrais, tá? Então, você decompõe a R em autovalores e autovetores normalizados. Aqui a gente está colocando lambda I chapéu e EI chapéu, né? Só porque a gente está usando a matriz R aqui. Daí você seleciona os M autovalores com autovetores correspondentes, lambda I chapéu, EI chapéu para I de 1 até M. E aí você estima L e Psi fazendo. Então a L vai ser estimada como raiz de lambda 1 chapéu e 1 chapéu até raiz de lambda M chapéu até M chapéu. Ou seja, a gente tinha aquela matriz L, você considera as M primeiras colunas da matriz L, e aí você chama aqui de L chapéu, tá? E para estimar Psi, você pega a diagonal de R menos L chapéu transposto. Bem, o que acontece é, quando a gente pegar a diagonal aqui, então se você considerar L chapéu transposto mais Psi chapéu, não vai dar exatamente a R, tá? Então fica uma matriz de resíduos aqui, que seria R menos L chapéu transposto, menos Psi chapéu, tá? Esse é o método das componentes principais ou o método dos fatores principais. A gente simplesmente faz uma decomposição espectral e escolhe por algum critério o número de autovalores, tá? E aí você estima L e a Psi dessa forma, tá? Bem, um segundo método para estimar as matrizes L e Psi seria o método das componentes principais iterativo ou fatores principais iterativo. Esse método propõe um refinamento das estimativas de L e Psi, né, a matriz de cargas fatoriais e a matriz de variâncias específicas, obtidas pelo método de fatores principais. E a gente supõe que M é definido anteriormente, tá? Então você define, você vai usar 3 fatores, 2 fatores, você define isso, por exemplo, usando o método de componentes principais primeiro, tá? Então, vamos considerar que a matriz de correlações de X, que é P, seja modelada dessa forma: L transposto mais Psi. Então, o L transposto pode ser escrito como P menos Psi. E a gente vai estimar justamente L transposto,
tá? Então, se a gente olhar aqui para o LL transposto, eu tenho na diagonal principal as comunalidades, e aqui fora da diagonal principal eu tenho as correlações, tá? Então, vamos supor que a gente não observa P, mas que a gente observa R, a matriz de correlações amostrais. E aí a gente vai estimar L transposto por R estrela, que é dada dessa forma aqui. H1 estrela ao quadrado, H2 estrela ao quadrado, até HP estrela ao quadrado na diagonal principal e as correlações fora da diagonal principal, tá? E a gente vai pegar essa matriz aqui e vai usar para estimar essa L estrela transposta. Essas H1 estrela ao quadrado até HP estrela ao quadrado são estimativas iniciais das comunalidades. A gente pode usar o método das componentes principais para obter L estrela, tá? Então a gente pode tomar a matriz R estrela e fazer a decomposição em autovalores e autovetores. E com isso a gente vai estimar, então, L estrela transposto. Bem, a cada passo, as variâncias específicas são estimadas como psi estrela 1 menos a comunalidade devido ao fator I, tá? Daí, a partir dessa matriz L estrela, a gente tem novas estimativas para as comunalidades, que são colocadas, então, na diagonal principal da matriz L estrela transposto, e o processo é repetido até que haja convergência, ou seja, até que as diferenças nas estimativas das comunalidades de duas iterações sejam suficientemente pequenas, tá? Bom, para usar esse método, a gente precisa de estimativas iniciais para as comunalidades, tá? Então, a gente pode, por exemplo, estimar as comunalidades com métodos de fatores principais, ou uma outra sugestão seria usar o coeficiente de determinação R2 de um modelo de regressão linear em que ZI é a variável resposta e as outras P-1 variáveis são variáveis explicativas, tá? Então, você tem duas possibilidades aí para considerar as estimativas iniciais das comunalidades, tá? Um terceiro método para estimar a matriz de cargas fatoriais L e a matriz de variâncias específicas psi é o método da máxima verossimilhança, que nessa disciplina a gente vai falar somente do caso normal, tá? Então, suponha que x tem distribuição normal P variada, com média μ e variância sigma, e, portanto, z, como é uma transformação do x, tem distribuição normal com média 0 e matriz de variâncias e covariâncias P, né, que é a matriz de correlações de x, e além disso, supondo que f tem distribuição normal e epsilon tem distribuição normal, daí a gente consegue escrever a função de verossimilhança de P, né, da seguinte forma. Então, baseada em uma amostra Z1 até Zn, a função de verossimilhança é dada dessa forma aqui, né, vem da função densidade de probabilidade da normal. Daí a gente pode reescrever essa função de verossimilhança como função de L e psi, que são os parâmetros que a gente quer estimar, tá? Então, aqui onde estava P, a gente coloca L transposto mais psi, e aqui L transposto mais psi a menos 1, né? Entra no lugar da P a menos 1, tá? E aí, essa função aqui que a gente precisa obter o máximo em relação a L e a psi, tá? O que acontece? L é uma matriz e psi é uma matriz. Em geral, essa maximização ela é feita computacionalmente, tá? E lembrando que a gente fixa o M, que é o número de fatores, inicialmente. Bom, um problema é que o algoritmo pode não convergir. E aí, quando que a gente vai saber se usa um método ou outro? Bem, se a suposição de normalidade é válida, ou seja, você pode fazer um teste de normalidade multivariado. Se você não rejeitar a normalidade, usa o método da máxima verossimilhança, que ela vai produzir estimativas mais precisas. Se você não tiver a normalidade multivariada, então é recomendável que você use o método de fatores principais ou fatores principais iterativo. Uma observação é que valores diferentes de M podem levar a estimativas diferentes das cargas fatoriais, tá? Em geral, nos métodos da máxima verossimilhança e fatores principais iterativo, tá?
No método de fatores principais, você vai fazer inicialmente a decomposição em autovalores e autovetores e você simplesmente escolhe o número de fatores e trunca aquela soma do teorema da decomposição espectral, tá? Bem, uma coisa que eu quero falar aqui já é que, em geral, são propostas rotações para melhorar a interpretação dos fatores. Para isso, a gente considera uma matriz T ortogonal, ou seja, tal que T transposto é igual a T transposto T, que é igual a identidade, né? Então, é uma matriz que a transposta é igual à inversa. E aí você faz uma rotação na matriz de cargas fatoriais dessa forma aqui. Então, L chapéu estrela vai ser L chapéu vezes a matriz T, que é a sua matriz ortogonal que propõe a rotação, tá? Notem que L estrela chapéu vezes L estrela chapéu transposto, então lembrando, né, de propriedades da transposta do produto e também da matriz ortogonal, você chega que isso daqui é igual a L chapéu transposto. Ou seja, aquela decomposição da matriz de correlações P igual a L transposto mais psi, ela é invariante sob esse tipo de rotação aqui. Ou seja, se você rotacionar a matriz de cargas fatoriais, você não altera o resultado da decomposição de P. Bem, a interpretação geométrica dessa rotação é bastante simples, então para o caso P igual a 2, ou seja, eu tenho dois fatores, né? E aí você tem aqui os pontinhos que representam os pares de F1 e F2, tá? E aí digamos que você tem aqui uma nuvem de pontos e aqui você tem outra nuvem de pontos. A ideia é rotacionar esses eixos aqui, F1 e F2, de tal forma que você consiga, então, interpretações melhores, né, para os seus fatores, ou seja, você vai procurar eixos que se adequam melhor aos dados que você tem, tá? Então, essa daqui seria a ideia da rotação dos fatores. Bem, existem algumas propostas, né, para qual é a melhor rotação, já que qualquer rotação ortogonal vai levar ao mesmo resultado da decomposição, então qual que eu escolho, né? Então tem três propostas que eu vou falar aqui. A primeira é a Varimax, né? Então o objetivo é encontrar fatores com variabilidade máxima nas cargas fatoriais. Então seja L e J estrela chapéu o coeficiente da iésima variável no jésimo fator após a rotação. E seja V 1 sobre P soma para J de 1 até M, soma para I de 1 até P, de L e J tio a quarta menos 1 sobre P, soma para I de 1 até P, L e J ao quadrado, em que esse L tio que aparece aqui dentro é justamente L e J estrela chapéu dividido por HI chapéu, tá? O critério Varimax, ele busca L e J tio que levam ao V máximo para ir de 1 até P, tá? Então, claro que a gente não vai programar isso daqui, a gente vai usar o que já está pronto no pacote, tá? Mas aí é importante que vocês saibam de onde que vem esse critério de rotação Varimax. Um outro critério é o critério Quartimax. O objetivo é encontrar fatores que levem ao máximo da variabilidade dos quadrados das cargas fatoriais sobre todos os fatores. Então, aqui você tem também uma expressão parecida, tá? E o critério Quartimax vai buscar o L e J tio que levam ao máximo do VQ, tá? Então, isso também é um problema de otimização, isso já está implementado. Vocês vão ver quando a gente for usar o software que a gente vai usar. Você vai escolher qual que é o critério que você quer, tá? Um outro critério que é mais geral, que foi proposto em 1996, é o critério Ortomax. Então, você tem também uma matriz aqui VM. Então, o critério Ortomax, ele busca L e J estrela chapéu, que levam ao máximo de VM, tá? E esse critério aqui, ó, ele vai ter um gama aqui no meio. Se você tiver gama igual a 0, você volta para o critério Quartimax. Se você tiver gama igual a 1,
você tem um método parecido com o Varimax. E se você tiver gama igual a 0,5, você tem um critério que se chama Biquartimax, tá? Então a gente vai ver lá nos pacotes que tem essas opções para escolher, né? Você quer fazer rotação dos fatores, né? Aí você pode escolher Varimax, Ortomax, Quartimax e assim por diante, tá? Bom, para terminar essa aula, a gente vai falar da estimação dos scores F-chapéu para cada elemento amostral, tá? Então, bem, fiz a minha análise fatorial, estimei a matriz de cargas fatoriais, estimei a matriz de variâncias específicas e o que eu faço com isso, tá? Então, uma das formas de você usar, né, a análise fatorial é você estimar os scores para cada elemento amostral. Depois você pode usar esses scores para fazer uma ordenação, por exemplo. Então, tem duas possíveis estratégias. A primeira é de mínimos quadrados ponderados, o F-chapéu J. Então, esse índice J aqui é o elemento amostral, tá? Então, se você tem 100 linhas no seu conjunto de dados, o seu Nzinho aqui vai ser igual a 100. Para cada indivíduo, né, para cada entrada lá no seu banco de dados, você vai ter um vetorzinho de scores dos fatores, tá? Então, uma possibilidade é usar L chapéu transposto, psi chapéu a menos 1, L chapéu, tudo isso a menos 1, L chapéu transposto, psi a menos 1 chapéu, que multiplica Zzinho J. Quem que é o Zzinho J? É o vetor de observações para o indivíduo J, tá? E o outro método é o método da regressão. Então, aqui você tem um vetorzinho, né, que seriam os scores dos fatores. Índice J seria L chapéu transposto, P chapéu a menos 1, Zzinho J, para J de 1 até N também, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer uma aplicação e a gente vai ver na prática como que eu uso, então, um modelo de análise fatorial, ok? Até já!